Vamos inclinar nossas cabeças, reverentemente fechar nossos olhos e vamos cantar Deus de Israel. Glória a Deus. A palavra de Deus. Aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habitais em mim, Espírito e luz. Deus de Israel, conforme a tua vontade, Senhor. Aleluia. Abençoa a nossa irmã Rosana dos Anjos, que está enferma, Senhor. Tenha misericórdia dela e repreenda esse espírito de enfermidade. Também abençoa a irmã Flávia, Senhor, e a sua filha Radassa, a irmã Kelvin, que estão enfermos. Deus, toca nessas vidas em nome do Senhor Jesus e lance fora todo espírito de enfermidade. Cura teus servos, Senhor, e dá-nos uma reunião abençoada, inspirada, dirigida pelo teu Espírito, Senhor. Fala ao coração de cada pessoa. Toma o teu indigno servo em tuas mãos e faz segundo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém. Graças a Deus. Nós queremos dar boas-vindas aos nossos irmãos que desceram as águas, ao Sadraque, ao irmão Maurício, ao Maurisson, a irmã Brenda, irmão Lucas e o irmão Breno, que desceram as águas, e a igreja quer dar boas-vindas. Diga: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que
Deus abençoe nossos preciosos irmãos. Isso mostra que o último eleito está chegando. Eu não tenho ideia do que pode acontecer quando o último eleito descer as águas e ali encerra tudo, né? E aí desce um grande avivamento sobre a noiva. O profeta diz, no espaço de 30, 40 dias, ela entra num avivamento para ser arrebatada. Você espera por isso? Amém. Amém. Eu também espero por isso. Eu vivo para isso. Amém? Amém. Estou esperando por essa hora chegar, quando o meu nome, ou o seu nome, será chamado. Pois, que dia especial será. Enquanto esse dia não chega, nós vamos se aquecendo por aqui com a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler as Escrituras, vamos ler em São Marcos, capítulo 10, versículo 46. São Marcos, capítulo 10, versículo 46. Aleluia. São Marcos, capítulo 10, verso 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, Senhor. Ó Deus, graças te damos, porque uma vez éramos um Bartimeu, éramos cegos à beira do caminho, sem saber que direção tomar, Senhor, até que um dia a tua palavra veio até nós, e nós abrimos o coração para ela entrar, e tu nos deste vista para ver o dia, a hora que estamos vivendo, e o que tu representas em nossas vidas, Senhor. Por isso te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos nesta hora. Fala conosco, pois queremos te ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Às vezes, a gente, como pregador, a gente vê o estado de certas pessoas, vê pessoas querendo parar à beira do caminho, a gente vê pessoas perdendo as forças, querendo voltar para o lugar onde nunca deveriam voltar mais, porque de lá Deus já tirou.
E às vezes isso nos traz um desespero, porque o coração de um pregador é ver almas salvas, vidas salvas, pessoas transformadas, libertas do pecado, porque o pecado é cruel. O salário dele é morte, é inferno, é destruição, destrói o caráter, destrói a reputação, destrói a alma. O pecado foi a pior maldição que podia entrar na terra. A consequência dele está aí diante dos nossos olhos. Famílias dilaceradas pela imoralidade, pela indecência, através de programas imundos, onde os pais não se preocupam com os filhos e dão toda a podridão do inferno para eles, e eles destroem a sua alma. Mas Deus tem alguém que se preocupa por você. Deus tem alguém interessado na sua alma. E muitas vezes nós mudamos até a pregação por causa daquele instinto de desespero, de ver as pessoas perecendo sem paz, sem Deus, vendo até mesmo pessoas do nosso meio querendo voltar ali atrás, voltar ao passado, voltar à vida de pecado. É muito triste, é uma luta, é uma batalha, é um combate constante. Mas eu lhe digo uma coisa: nós só perecemos se quisermos, porque alimento da alma nós temos com fartura. É só buscar, é só querer, é só orar, ler, que as coisas mudam. Eu me lembro que eu entrei na casa de um irmão uma vez. Ele disse: olha, umas simples palavras mudam o curso da nossa vida. Ele disse: eu entrei em casa desesperado, eu ia tomar uma decisão perigosa, mas sempre em cima da mesa de centro da sala, eu deixo umas mensagens lá. E eu estava tão transtornado que eu peguei uma mensagem e comecei a ler. Ele disse, eu não me dei conta que na medida que eu estava lendo aquela mensagem, os meus nervos estavam se acalmando, meus pensamentos estavam mudando. E quando eu terminei de ler aquela mensagem, ele disse, aquele espírito ameaçador tinha ido embora. Por isso que a Bíblia diz que no Salmo 1, que os filhos de Deus, os varão, não se assentam na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem anda segundo o conselho do ímpio. Ele vive longe dos ímpios, porque ele sabe que as suas conversas é morte, é destruição. Mas a Bíblia diz, eles têm prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Amém? Medita de dia e de noite, nunca se afaste dela, porque você estará derrotado. Não olhe para trás, não olhe o que ficou, continue lutando. Quando você diz não posso, Deus está dizendo pode sim, mais um pouquinho você pode. Amém? Glória a Deus. Agora, nesta noite, a nossa cena se abre no mesmo lugar em Jericó, novamente. E Jesus está na casa de Zaqueu agora, fazendo a sua refeição. E é um dia frio, de outubro, e ainda um tanto cedo de manhã, e o vento está descendo da montanha lá na Judeia. Fica um tanto frio lá em cima de manhã cedo, especialmente naquela época do ano. E o país naquela época, do mesmo modo, como é lá no velho país agora, cheio de mendigos, eles ficam nas esquinas das ruas, e naqueles países ainda as ruas se enchem de mendigo, na Índia, na África,
E em muitos lugares ainda tem os mendigos, coxos, mancos, cegos, paralíticos. E às vezes as pessoas que não conseguem ganhar a vida, elas simplesmente mendigam e se sentam ali às vezes e passam fome. Veja, e é repleto de mendigos. E esse dia, quando nossa cena se abre, nós encontramos que todos estes mendigos vêm normalmente em Jericó, ao portão norte, que vem de Jerusalém. Jericó não era uma cidade muito rica, mas Jerusalém, o grande lugar famoso do templo, com sua própria moda, e os ricos todos se mudavam para Jerusalém, e era uma grande cidade deslumbrante, e as pessoas que vinham de lá eram um tanto abastadas, e os mercadores e assim por diante, quando entravam durante o dia, esses mendigos tinham seus pontos. É uma lei não escrita, eles sabiam exatamente onde cada um se reclinaria para o seu, mendigando o seu pão, sua esmola. Veja, e como os vemos nesta hora, acerca da qual estamos falando, o sol começando a se levantar agora, por volta das 9 horas, havia um mendigo cego que chegou um tanto atrasado. Ele tinha tido uma noite ruim, ele era cego, ele tinha sido cego desde que era garotinho e tinha chegado atrasado. Ele dormiu demais aquela manhã, porque a noite toda sonhou que podia enxergar novamente e tinha se debatido na cama. Ele podia ver, ele pensou que podia ver e foi acordar com esta decepção de que não podia enxergar. Na verdade, foi tão somente um sonho. E ele foi tateando até que encontrou uma pedra que estava ao sol, que provavelmente tinha caído dos muros quando Deus derrubou o velho muro nos dias de Josué. Ele se sentou nesta pedra e estava tentando pensar a respeito do seu sonho na noite anterior. Quão real seria se ele realmente pudesse enxergar, mas ele não podia enxergar, ele estava cego. E ele começou a pensar a respeito destas coisas, e sua mente foi levada de volta à sua infância. Vocês sabem, eu gosto de fazer isso, sentar e pensar a respeito de coisas que passaram, coisas agradáveis, de vitórias que tenho visto o Senhor ganhar e os tempos. Vocês sabem, a cegueira é uma coisa horrível. Quando vejo um homem cego, meu coração se compadece dele. Todavia, sei de uma cegueira que é pior. Esta é a cegueira espiritual. Como Deus fez o homem para visualizá-lo, e eles não conseguem fazê-lo. E esta é a pior cegueira que um homem pode ter, é a cegueira espiritual. Fiquei ali pensei, não, eu conheço uma cena pior do que essa. Olhe no monte ali, aqueles homens com uma lata de cerveja na mão, mulheres de short, vestidas imoralmente, com cigarro na boca, quando eles de fato nasceram para ser filhos e filhas de Deus. E ali estão eles numa gaiola de pecado em que Satanás os pôs. Lamentável, espiritualmente cegos, engaiolados. Talvez pertençam a alguma igreja, cante no coral, mas ainda assim engaiolados no pecado. E enquanto Bartimeu tentava se lembrar do tempo, quando era garotinho, de como por volta das 2 da tarde sua bonita mamãe judia o chamava Bartimeu. Ele quase podia ouvir sua voz novamente, enquanto ecoava ao redor dos montes, e ele vinha correndo,
Israel saía da varanda, à frente, apanhava a velha cadeira de balanço e os pegava nos braços. E ele se lembrava de como olhava em seus bonitos olhos, e que mãe bonita ele tinha, e como ela costumava embalá-lo para dormir, para ele fazer seu repouso da tarde. E como ela fazia isso, ela lhe contava histórias do seu povo, e dos grandes e poderosos profetas de Deus que tinham estado entre eles, e como ele adorava isso, ele adorava ouvir isso. É ruim demais que mães ponham os filhos diante de um programa de televisão, de algum escândalo de Hollywood, ao invés de fazer a mesma coisa contando-lhes histórias bíblicas. Veja, mas ela era uma genuína mãe hebreia, e ela contava histórias ao pequenino. Ela contava-lhe a respeito de Deus enviar o grande e poderoso Moisés. Quando eles eram escravos lá no Egito, Deus tinha prometido ao pai Abraão que os libertaria. E ele apareceu a um grande profeta que Deus levantou entre eles, chamado Moisés. E ele veio na forma de coluna de fogo, e enviou Moisés ao Egito, e os grandes e poderosos sinais e prodígios com que ele os tinha tirado. E como no deserto, sem pão nem nada para comer, ainda assim eles estavam caminhando na linha da obediência. E Deus fez chover pão do céu. Amém? Amém. Vocês já viram? Quando muitas vezes o incrédulo zomba, e ele diz assim: tu está bem esperando que chova pão do céu. Bem, Deus não manda para o preguiçoso mesmo. Mas quando seus filhos estão em apuro, Deus entra em cena e faz chover pão do céu. Amém? Bem, eu sou uma testemunha disso. Eu já vi chover dinheiro em cima de mim e todos os meus problemas financeiros já foram resolvidos. Acredite se quiser. Isso é um problema meu com Deus. Amém? Amém. Mas um dia ele fez chover dinheiro em cima de mim, que eu paguei todas as minhas contas quando eu estava construindo minha casa. E até hoje eu tenho visto Deus multiplicar as coisas na minha vida. Nesse tabernáculo aqui, eu me lembro quando estava em construção e eu não pedia dinheiro para ninguém, e eu em silêncio, numa obra que esperaríamos que levasse uns 4 ou 5 anos, como eu vejo muitos pastores por aí que haja pedir dinheiro, aí levanta uma parede, levanta outra, aí passa o ano ali pegando chuva, sol e fica cheio de lodo, e depois haja pedir dinheiro, e nós nunca pedimos dinheiro. E dentro de um ano nós tínhamos um tabernáculo. Amém? E eu não ia nem conferir o que eu tinha guardado, eu só fazia tirar e comprava, tirava e comprava, tirava e comprava, e Deus multiplicava. Amém? Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, aí está. Eu posso ouvir o pequeno Bartimeu dizer: mãe, só um momento. Deus deve ter todos os seus anjos trabalhando lá em cima. E ele tem fornos enormes de lado a lado dos céus. E os anjos fazendo esses pão e aprontando e lançando sobre nós. Não, querido, você é novo demais para entender essas coisas. Veja, Jeová não tem de fazer isso. Jeová não tem de ter fornos. Ele é Criador. Ele sempre fala e as coisas acontecem. Amém? Olha, a Bíblia sempre, a mensagem sempre é uma coisa nova. Ontem eu estava lendo um assunto sobre Deus abriu rios, abriu o mar,
Mas tinha uma coisa que não tinha me chamado a atenção. O profeta disse: se um homem for abrir um mar e fazer uma barreira aqui, faz outra barreira aqui, para que o povo passe pelo meio, ele vai reter a água. O profeta diz: você sabe o que aconteceria? Ele ia reter a pressão da água e a água cresceria e transbordaria em outros lugares. Mas Deus, quando abriu o mar, a água foi retida, os rios pararam sua força e não houve transbordamento de água em lugar nenhum, porque toda a natureza obedeceu a Deus. Elas ficaram ali quietinhas, enquanto o povo, durante uma semana, atravessando ali com cavalos, com gado, com os animais. Eu vi uma cena uma vez num filme da travessia do Mar Vermelho, nem as crianças atravessando, os patos, os animais, tudo seguindo ali, e aquelas carroças, e eles atravessando, o inimigo olhando, e diziam: pode esperar para ver se eles não vão morrer afogados, né? E aí Deus queria eles bem ali, e eles atravessaram, e quando chegaram do outro lado, o faraó disse: se eles passaram, nós podemos fazer. Mas o faraó se equivocou, aquilo ali foi feito para os filhos de Deus. Amém? E mais ninguém. Era assunto de Deus com sua igreja. É assunto de Deus com você e mais ninguém no negócio. E aí, quando ele entrou ali, o povo até se assustou. E Moisés disse: não, fiquem quietos, porque hoje vocês vão cantar, vão dançar, porque vocês vão ver a glória de Deus se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. E realmente, quando aquele poderoso exército vinha sobre os filhos de Deus, o mar se fechou. E eles morreram afogados. E aí Miriam, inspirada, não se conteve, pegou o pandeiro. Será que era meia-lua assim? Ou era inteiro? De Deus inteiro, né? Como é que era cantado? Como é que cantava? Tu te lembra? Não te lembra? Tu te lembra como Miriam cantava? Sou o Senhor é Deus. Como é que dizia o resto do hino? Vocês se lembram? E nós estamos perdendo ainda. Nós temos que lembrar esse hino. Ela dizia: só o Senhor é Deus, mas tinha mais uma coisa. Isso aí foi tudo que inventasse com aqueles cantores lá do outro lado. Eu quero acreditar na Bíblia. É só isso, só o Senhor é Deus? É só isso. Só o Senhor é Deus. Toca aí, que toca melhor do que eu. Só o Senhor é Deus. E o resto? Um dia eu cantei isso aqui. O que foi que houve? Oi? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Temos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Amém. Meus amigos não me querem porque eu ando com meu rei. Eu ando com meu rei. Eu ando com meu rei. Meus amigos não me querem porque eu ando com meu rei. Aleluia. Eu ando com meu rei. Aleluia. Eu ando com meu rei. Eu ando com meu rei. Eu ando com meu rei. Aleluia. Eu é o meu rei, pronto, está resolvido. E assim ela foi cantando ali na beira do rio, do mar, e as irmãs correram, se ajuntaram com ela e passeavam pela praia cantando: só o Senhor é rei. Tem pessoas que se escandalizam quando vê a gente cantar e pular. Eu não sou de acordo cantar e pular sem uma emotivação. Eu não gosto de inventar nada, não. Eu gosto que a coisa aconteça.
Eu gosto que venha aquela unção do céu, desça, aí você se agarra ali, não, tu vai pular. Aleluia! Amém? Aí você vai dar um salto mortais, eles se enlouqueceram tudo. Mas a emoção da palavra faz isso. Ela faz você pular, ela faz você saltar. Então Deus é maravilhoso. Ele reteve aquelas águas sem transbordar para um lado nem para o outro. Aleluia! É diferente do que o homem faz. Quando ele retém uma represa, ele destrói tudo ao redor. E por isso a natureza está cobrando. Veja, agora continuando a falar sobre este cego Bartimeu, o profeta diz: eu imaginaria que Bartimeu disse, se eu somente pudesse ter vivido naquele dia e ter estado sentado aqui, eu teria corrido até aqueles profetas, caído sobre meu rosto e dito: ó profeta de Deus, ora por mim, e Jeová me devolverá a vista. Mas o sacerdote diz: isto não há mais tal coisa, nós não temos isso, Jeová não cura mais pelo seu poder, temos médicos e coisas tais que fazem isso, e não necessitamos mais disso, de modo que Jeová não cura. Isso foi nos dias passados. Nós só guardamos a lei e adoecemos e morremos e vamos para o céu. Isso é tudo. Isso é tudo que necessitamos. Então, à medida que começou a pensar, então ele se lembrou, a menos de 500 jardas de onde ele estava sentado, depois que Israel tinha atravessado e acampado, e tudo posto em ordem, todas as tendas, todas posicionadas, esperando por ordem para marchar para Jericó. E provavelmente a mesma pedra em que ele estava sentado foi uma que Jeová fez voar dos muros quando estava destruindo Jericó. Uma pedra predestinada. Quando o raio bateu naquela muralha, pá! Uma pedra voou e caiu bem ali. Nessa pedra vai sentar o cego Bartimeu e vai esperar o Messias passar bem aqui e vai ser curado ali. Amém? Glória a Deus. E disse: pense só nisto. Não faz muito um poderoso guerreiro Josué, o grande e poderoso servo de Deus, atravessou o rio na primavera, armou as tendas, bem em frente do inimigo. Certo dia, enquanto estudava a sua estratégia para o ataque a Jericó, uma tarde enquanto caminhava, ou uma manhã, examinando bem os portões e quão grandes eles eram, podiam fazer corrida de carro no topo dele, com cavalos, vários lado a lado em volta do portão. Como Josué estava olhando, ele olhou de pé defronte do muro e ali se encontrava um homem com sua espada desembainhada. Josué sacou sua espada e foi ao encontro dele. Josué gritou e disse: estás tu conosco ou és tu um de nossos inimigos? Ele disse: não, eu sou príncipe do exército do Senhor. O poderoso Josué jogou sua espada na terra, tirou seu capacete e caiu a seus pés. O cego Bartimeu, pensando: isso não foi a 500 jardas de onde estou sentado agora mesmo, onde o poderoso exército do Senhor, o príncipe do exército. E Josué se inclinou a seus pés. Oh, se eu somente tivesse estado ali naquelas tendas, cego, então eu teria pedido ao poderoso príncipe do exército do Senhor se ele me daria a minha vista, e ele teria feito isso. Mal sabia ele que aquele mesmo príncipe estava a menos de 100 jardas dele. Aí é que cometemos nossas falhas. Tentamos colocar toda a glória,
E Cristo lá atrás, em outra era, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Ele está aqui nesse edifício esta noite, exatamente como já caminhou na Galiléia e Jerusalém, Ele está aqui. Você pode trazê-lo em ação. E aquele grande príncipe estava saindo da casa de Zaqueu, e o povo estava esperando por ele do lado de fora. Em poucos minutos ele ouve um barulho, e o barulho tem uma voz mista. Um está dizendo: Hosana ao profeta que vem em nome do Senhor. Bendito é o profeta da Galiléia, o servo de Jeová. Outros diziam: fora com tal pessoa, não teremos nada disto nas imediações desta cidade. E enquanto vinha algum deles jogando frutos passados nele, enquanto ele se movia através do portão, após algum tempo ele ouviu a voz daquele mesmo sacerdote que desceu para fazer que a associação não tivesse a reunião. E ele ouviu dizer: dize-me, que tu ressuscitas os mortos? Pois então temos um cemitério cheio deles aqui no monte. Vejamos tu vires e ressuscitares alguns perante nós. Mas você sabe, ele estava indo em direção a Jerusalém, indo para ser crucificado. Todos os pecados do mundo estavam sobre ele, e ele estava indo a Jerusalém para ser oferecido como sacrifício. E escarneciam e zombavam dele, e algum deles abençoando, e algum deles maldizendo, do mesmo modo que há em praticamente toda a reunião onde ele está. Alguns são a favor deles, alguns são contra ele. Mas ele não pareceu incomodá-lo. Ele tinha seu rosto voltado para o fim da sua trajetória. E adiante ele caminha com firmeza, enquanto prosseguia, olhando em direção a Jerusalém. E 12 homenzinhos serviu-lhe de guarnição ali, tentando manter as multidões para trás. E alguns tentando tocá-lo, e alguns gritando e zombando dele, e assim por diante. Veja, e a multidão, por assim dizer, atropelou o velho cego. Veja, como nossos personagens esta noite, eles o tinham empurrado para baixo. E pensemos que houve alguma amável jovem dama que passou, talvez tenha sido uma irmã de Rebeca, em nossa história, ou era uma crente em Cristo, e ela os viu empurrando o velho para frente, vendo que era um grosseiro com ele, mas sendo que ela era crente em Jesus, isso a tornou amável. Isso sempre torna a pessoa atenciosa para com os velhos e para com aqueles que estão necessitados. E o velho companheiro tinha sido empurrado para baixo, e ela parou para erguê-lo. Talvez ele tenha dito a ela algo assim: jovem, percebo pela sua voz que você é uma jovem. Sim, sou. Gostaria de se levantar, velho homem. Creio que podem feri-lo. Ele disse: de que se trata toda essa algazarra? O que é toda essa confusão? Essa confusão aqui, do que se trata tudo isto? Ora, ela disse: o Senhor não entendeu que Jesus de Nazaré, o filho de Davi, está na cidade? Esse é ele passando, o profeta da Galiléia. Quer dizer que você não sabe? Ele disse: não, eu nunca ouvi falar dele. Bem, deixe-me dizer-lhe o que aconteceu esta manhã na cidade. O senhor conhece Zaqueu, o homem do restaurante? Sim. Ele foi sempre um tanto crítico. Sua esposa era crente, e esta manhã Zaqueu estava em cima de uma árvore para observar Jesus passar.
e todos sabemos que ele é o profeta. E quando passou, ele parou e olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome. Nunca esteve em Jericó antes. O velho mendigo se alegrou e disse: então esse é o cumprimento de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. O Senhor nosso Deus despertará um profeta como Moisés. Esse deve ser ele. Se é, onde ele está agora? Ele está apenas a cerca de 91 metros de você, de 100 jardas na estrada. Deixou para trás, ele pensou. Assim ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Enquanto estas pessoas têm misericórdia, enquanto estás passando por aqui, tenha misericórdia de mim. Agora, fisicamente, ele nunca poderia ter ouvido a sua voz por causa de toda a comoção. Alguns louvando, alguns abençoando, alguns maldizendo, e aquela gritaria toda, ele nunca poderia ter ouvido. Sim, ele estava ali longe daquela multidão gritando, e sua voz nunca poderia ter sido alcançada. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, havia algo sobrenatural ali, é que ele era a palavra. E quando uma alma está clamando como aquela mulher com fluxo de sangue que tocou sua veste, a Bíblia diz: ele parou. Isso parou. Pense nisso, só pense nisso, que o chamado daquele único velho mendigo cego, insignificante e com os pecados do mundo e o fardo sobre si, indo para Jerusalém para tornar-se oferta pelo pecado, ainda assim o chamado de uma alma humana o fez parar e esperar. Eu quero dizer para aquelas pessoas que estão se afastando do caminho, que estão perdendo a força, não deixe de gritar, não deixe de orar, não deixe de se queixar para ele, se queixe para ele, não se queixe para as pessoas, não, elas não vão ter misericórdia de você, se queixe para ele, vá lá no seu recôndito particular: Senhor, eu estou em problema, eu estou parecendo, eu estou perdendo a força, Senhor, socorre-me. Ele ainda ouve a oração. Quando ele estava no meio daquela multidão, não tinha como ouvir uma voz, o ouvido humano não ouviria a voz de Bartimeu, porque estava no meio de gritos, de murmuração, enquanto uns louvavam, outros maldiçoavam, era uma gritaria, e ele com a sua voz fraca dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No meio daquela barulhada, aquele universo de barulho, os ouvidos do Senhor ouviu um clamor, ouviu uma ovelha balindo, clamando, perdida, esperando o seu socorro. Aleluia. Eu tenho aprendido uma coisa. Hoje eu tenho respostas de oração. Eu tenho pessoas que alguns dias estavam muito enfermas e ela orava de manhã. Ela ligava de manhã, ligava de tarde, ligava da noite. Pastor, ore por mim, pastor. Eu vi que aquela alma estava aflita. Ela ligava de manhã, ligava de tarde, ligava à noite. Às vezes estava deitada e dizia: alô, pastor, ore por mim, pastor. Eu disse: eu vou orar assim. No outro dia, ele: pastor, ore por mim. Eu vou orar assim. Isso foi bom para mim, porque me colocou mais em oração. Amém? Eu orei mais.
Aquilo me estimulou a orar mais. E você sabe que orar nunca é demais. Se nós pudéssemos viver uma vida de oração 24 horas, o céu te tomaria antes do arrebatamento. Ele tomou Enoque. Enoque tinha uma comunhão com Deus, uma vida de oração, tudo para ele era Deus. Talvez sua família disse, tudo para ti é Deus, tudo para ti é esse Jesus. Você fala disso, tem alguém melhor do que esse? Aleluia. Quando alguém se chatear com você, você pergunte para ela, você tem alguém melhor do que Jesus? Não, então deixa eu com o meu Jesus. Glória a Deus. Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus viajando, Jesus comprando, Jesus fechando negócio, Jesus indo para a casa de Deus. Jesus. E a Bíblia diz, toda a família no céu e na terra toma esse nome. Você vai perecer porque você quer perecer. Mas você pode clamar que há um socorro bem presente na hora da angústia e da dor. Deus abre caminho onde não há caminho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Fisicamente ele nunca poderia ter ouvido a sua voz, por causa de toda a comoção, alguns louvando e alguns abençoando, mas ele era a palavra. E quando uma alma está clamando, como aquela mulher com fluxo de sangue, que tocou sua veste, a Bíblia disse, ele parou. Isso o parou. Pense nisso, só pense nisso, que o chamado daquele único velho mendigo, cego e insignificante, e com os pecados do mundo e o fardo sobre si, indo para Jerusalém para tornar-se oferta pelo pecado. Ainda assim, o chamado de uma alma humana o fez parar e esperar. Aleluia. Aleluia, ele parou. Ele parou. Abra o caminho. Deixa aquele cego passar. Abra o caminho. Vamos, abra o caminho. Todo mundo assustado. Mas que é isso? Como pode? Como é que ele ouviu? Ora, eles não entendiam. Ali estava Deus no corpo de carne. Abra o caminho. Deixa Bartimeu chegar. Diz, Bartimeu, o que tu queres? Ele disse, eu quero ver. Brana fala em outra mensagem que esse cego Bartimeu, ele gastou até o último cartucho com sua fé. Primeiro ele ganhava dinheiro na feira com umas pombinhas que davam pirueta. Ele não mendigava, ele ganhava dinheiro com as suas pombinhas que davam piruetas. E aí as pessoas viam a pombinha dar piruetas ali e davam um dinheirinho para ele. Aí ele ia para casa satisfeito. Um dia, sua mulher estava doente. Ele disse, Senhor, se tu curar minha mulher, eu sacrifico essas pombinhas para ti. E o Senhor curou a sua esposa e ele sacrificou suas pombinhas. Ele tinha um cordeiro que andava com ele para cima e para baixo, que guiava ele pelas ruas para levar na feira, voltar. Um dia sua filha estava à beira da morte. Ele disse, Senhor, se tu salvar a minha filha, eu te dou este cordeiro. E o Senhor salvou a sua filha. E ele chegou perante o sacerdote para sacrificar. Disse, seu sacerdote, eu prometi a Deus que daria este cordeiro, porque ele salvou a minha filha. E o sacerdote disse, não, Bartimeu, não dá esse cordeiro, ele é teus olhos. É ele que te leva para a feira, ele te leva para a rua. E agora tu vai dar já desce a pombinha, agora tu vai dar um cordeiro. Ele disse, Senhor, não se preocupe. Ele disse, o sacerdote disse, tu não quer? Eu compro um outro cordeiro para ti e tu poupas esse. Ele disse, eu não prometi outro cordeiro, eu prometi esse cordeiro para Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus quer de
você, meu irmão, sabe o que fará você tocar em Deus? É se você for sincero nas suas decisões. É se você for honesto com as coisas que você decide. Ele poderia muito bem se deixar envolver pelo seu pastor. O pastor facilitar para ele, dar um arranjo. Tem pastor que gosta de fazer arranjo. Você não pode confiar muito em pastor, não. Confie na palavra de Deus, porque ela não erra. Aleluia. Então ele disse, ele poderia muito bem dizer, então tá bom, me arrume um cordeiro, porque esse aqui é meus olhos. Mas ele disse, não quero outro. Quando eu fiz o meu voto com Deus, eu fiz desse cordeiro. É teus olhos, não tem problema. Ele tinha fé que um dia Deus daria os seus olhos novamente. Amém? E um dia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus está te olhando. Ele conhece tua vida. Ele sabe cada passo que você dá na vida, cada decisão que você tem tomado. Mas escute, seja sincero com Ele, seja verdadeiro com Ele. Você honra a Deus e Deus te honrará. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Deus proveu para nós um cordeiro. Amém? E nesta noite ele está aqui. O cordeiro de Deus está aqui. E hoje o seu sangue representado no vinho, seu corpo representado no pão mágico. Quando estamos comemorando a sua morte, aquele dia no Calvário. Que Deus nos abençoe esta noite. Que Deus nos guarde. E que você clame a Deus, porque Ele ouve oração. Não importa o tamanho dos problemas, Deus ouve oração. O problema é que não oramos o suficiente. Sabe aquela hora quando você diz assim, eu já orei tanto que eu vou parar de orar? É bem aí que você deve começar a orar. Agora é hora de orar. É aquela hora quando você diz, eu cansei, eu já pedi, não recebi. Quando você está dizendo isso, eu sempre entendi assim. Quando as minhas forças estão acabando, quando eu estou me esgotando, eu entendo só uma coisa, que agora é hora de lutar, agora é hora de orar, amém? Se aquelas orações não foram respondidas, então eu preciso orar mais. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde esta noite, que você zele pela sua vida espiritual. Não vale a pena voltar para esse mundo de pecado. Ele está destruído, ele está acabado, e quantos se agarrarem a ele estarão acabados, estarão destruídos. Bom é servir o Senhor com alegria. Amém? Então sirva com alegria. Não sirva forçado. Não sirva porque alguém te empurrou. Não, e se alguém te empurrou, amém. Amém. Que tenha sempre alguém para nos empurrar na direção de Cristo. Tem alguém que nos deu um empurrão, mas seria bom que você viesse de coração. Amém? Vamos cantar o hino e vamos celebrar a ceia do Senhor. E se alguém nesta noite quiser vir orar a Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui em oração, eu preciso de Ti, eu tenho problemas, não estou conseguindo vencer, mas eu creio que Tu estás aqui para me ouvir, Senhor, e eu quero orar. E você quiser, a frente está livre, você pode vir enquanto nós cantamos, ó Senhor, difícil foi o caminho que passei. Ó Senhor, difícil foi o caminho
Deus fortalece ela nesta hora, renova a sua fé, renova o seu pacto para continuar sua caminhada. Abençoa cada um dos meus irmãos que se humilham na tua presença. Não importa, Senhor, o que importa é que tu nos ouça, que tu venha nos socorrer, nos dá força para continuar nossa jornada. Pois esse mundo velho, os problemas vai nos desgastando, vai nos manietando, nos enfraquecendo. Mas se clamarmos ao Senhor, Ele é Deus, Ele ouve a oração, Ele ouve o clamor de suas ovelhas. Assim eu oro por elas, Pai, por cada uma delas. Ah, como eu gostei daquela irmã que estava enferma. Ela orava de manhã, ela orava meio-dia, ela chamava de noite, pastor, e por mim. De manhã ela estava lá, pastor, e por mim. Deus, ela queria uma oração realmente, Senhor. E tu levantaste aquela irmã e deste a sua cura. Assim eu oro por aquele que está perecendo, por aquele que está escorregando de volta para o mundo, Senhor, que ele pelo menos se lembre de clamar a Ti, Senhor, que nas últimas forças que lhe restam, ainda possa dizer: Senhor, socorre-me, Senhor. Não deixa, Senhor, que nenhum deles se perca, não deixa que nenhum deles pereça, Senhor. Que tu tenha misericórdia, que tu sustente com sua mão poderosa, reanime a sua alma, renove a sua fé, renove o seu pacto, Senhor, e prossiga a jornada, porque o tempo está acabando,
A hora está chegando, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rio de água viva, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como Rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amamos, ó Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Aleluia. Aleluia. Se tem algo que um cristão nunca deve se vergonhar, de sempre estar fazendo um concerto com Deus. Nunca se envergonhe disso. Não importa quantas vezes você tenha que ir lá e consertar. Continue consertando. Um dia você acerta. Amém? Se Ele disse para nós que deveríamos perdoar um ao outro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar um ao outro. Se nós, como meros mortais, temos que perdoar, devemos perdoar 70 vezes 7 no dia. No dia. Que tal Deus conosco, hein? Que tal a misericórdia de Deus? Se você não consegue esgotar o seu irmão, que vai ter que te perdoar 70 vezes 7 no dia, você nunca vai esgotar Deus. Amém? Então nunca se esgote, nunca se canse de consertar o que tiver de errado. Amém? Nem que seja na hora do rapto, você tenha que dizer: Senhor, ainda estou consertando aqui, Senhor. Ele está vendo o teu coração. Ele sabe em que direção você está. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber esse cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados ao mundo. Voltemos às páginas da Bíblia e vamos em São João, capítulo 13. São João, capítulo 13. Verso 2, que diz assim: E acabada a ceia, verso 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Versículo 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Vamos orar pelo pão e pelo vinho. Pai Celestial, te damos graça nesta hora pela tua palavra. E aqui estamos para celebrar a tua morte, o teu sacrifício, aquele dia no Calvário, Senhor. Que tu abençoe o vinho, abençoe o pão, santifique, Senhor, com o teu corpo e o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Que tu abençoe esta ceia, santifique, abençoe teu povo, santifica teu povo. Que esta ceia traga saúde para os nossos corpos e para a nossa vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. E havendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós.
ordem para a ceia do Senhor.
Os diáconos irão tomar o ceia. Os irmãos ajudem lá no lava-pés. Os diáconos do enseio.
Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus lábios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aleluia! Glória a ti, Senhor! Uma alma é tão importante, não só para Deus como para nós. E se eu passasse a vida lutando e ganhasse só uma alma, eu estaria satisfeito. Aleluia! Mas Deus foi tão bom que nos deu muitas almas. Amém? E hoje ver aquelas pessoas descendo as águas e receber o nome do Senhor Jesus, isso mostra que Jesus ainda está salvando. Glória a Deus, Senhor! O profeta diz: o diabo quer queira ou não, ele tem uma noiva. Aleluia! E ela vai estar lá. Não importa as lutas, as tempestades, há uma vitória no meio de tudo isso. Aleluia! Amém? E quando a nossa vida aqui na terra chegar ao fim e a última batalha, que juntos possamos terminar. Aleluia! Quando a fumaça for dispersada e a Santa Bíblia tenha que se fechar, então compreenderemos que é nosso tempo de regressar. Glória a Deus! Aleluia! Quando nossa vida aqui na terra tenha que chegar ao seu fim, a última batalha, que juntos possamos terminar. Quando a fumaça seja dispersada e a
este privilégio, esta oportunidade de adentrar por estas portas, Senhor, e tomar deste pão, tomar deste vinho e tipifica o teu sacrifício, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque naquele dia choraremos verdadeiramente, mas não de tristeza, nem de angústia, nem de dor. Choraremos de alegria, Senhor. Alegria sem fim, alegria sem par, Senhor. Alegria sem parar. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor conquistou para nós ali naquela cruz, meu Deus. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela vida eterna, Senhor. Abençoa cada coração, Senhor, que aqui chegou nesta noite. Abençoa nossos irmãos que desceram as águas, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, a nossa volta para casa. Nos leva na tua santa e bendita paz e segurança. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Sábado, 8 horas, consagração na congregação. cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer